Olá, eu sou um dos autores do artigo intitulado Desenvolvimento de um controle de voo longitudinal embarcado baseado no simulador de voo X-Plane. Então, como uma breve introdução, a aviônica nada mais é do que a junção de duas grandes áreas, aviação e eletrônica. Ou seja, todo sistema eletrônico embarcado em aeronave é uma aviônica. Dentro desses sistemas de aviônica existem os sistemas de controle e ainda dentro desses sistemas de controle existe o sistema de controle automático de voo, chamado como piloto automático, popularmente. No Brasil existe uma problemática de que a indústria de aviônica no país ela é voltada mais para o setor militar, ou seja, modernização de aeronaves e fabricação de novos equipamentos de aviônica para aeronaves militares. Para a aviação civil, mais propriamente a aviação geral, para se obter esse sistema de aviônica é necessário importar. E isso eleva os custos, uma vez que toda aviação é discutida em dólar. Então, os objetivos desse trabalho é o desenvolvimento de um sistema de controle de estabilidade de altitude, em que se tenha facilidade de implementação e manutenção, custo reduzido e também uma confiabilidade quando comparado a sistemas comerciais. Então, para a gente fazer esses testes, utilizamos o X-Plane 11 da Laminar Research, que utiliza a teoria das lâminas e tem uma vasta aplicação em testes de doutorado, dissertações, mestrado e artigos, inclusive, publicados na própria Latin America Transactions. A aeronave escolhida foi o Cessna 172 Skyhawk, por ser nativa de simulador de voo, também ser aeronave consagrada no meio aeronáutico, amplamente utilizada em escolas de aviação e também pela facilidade dos acessos de engenharia. Então, a modelagem matemática da dinâmica da aeronave ela é dada através dessa matriz, e substituindo, claro, XU, XTU, ZU, que são os dados de engenharia da aeronave, a velocidade linear, o zero, que é a gente usou a velocidade de cruzeiro da aeronave, 110 nós, e θ0, ângulo de afagem. Então, por isso, a gente obtém as funções de transferência em relação à deflexão do profundor, obtém também as funções de altitude em relação ao profundor, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, a gente usou os métodos do lugar geométrico das raízes, método de sintonização dos ivanícolas, discretização do controlador PID. Então, a gente, para obter a função de transferência de toda essa malha externa, a gente tem a malha externa de altitude, a malha interna de altitude. Então, a malha externa ela é dada em relação à deflexão do profundor, por esta função de transferência, e em relação ao ângulo de afagem, por esta função de transferência. Então, aplicando a função de transferência em relação à afagem, a gente vai ter, claro, obedecendo às especificações de projeto e aplicando a LGR naquela função de transferência, a gente obtém o ganho crítico e frequência crítica, nos quais a gente obtém os ganhos PID e ao comportamento em um degrau unitário de todo o sistema. Então, o sistema estável, tudo tranquilo. Então, implementação simples, computador pessoal, rodando simulador de voo, um roteador que a gente tem em casa, como canal de comunicação, e a Raspberry Pi rodando controlador de voo, desenvolvendo em Python 2.7. E a comunicação entre os três ocorreu com o protocolo DP, que é nativo do próprio simulador de voo. Então, a gente utilizou 3 cenários de simulação: voo reto, nivelação, distúrbio do vento, que eu vou chamar de turbulência, distúrbio de alteração de rumo direcional e distúrbio por alteração de altitude. Então, na turbulência, a gente tem a ação dos ventos, um vento aleatório, comportamento aleatório, então vai fazer com que a aeronave ganhe um pouco de altitude e retorne ao seu sistema a sua transferência. Isso aqui é a ação do controle, mantendo ela dentro do set point. E aqui a gente vê a ação do controle de forma mais detalhada, o controle mantendo essa aeronave, tentando manter essa aeronave estabilizada. E a tabela 3 vai mostrar tempos de subida, pico, assentamento e o sobressalto. No distúrbio de alteração do rumo direcional, a nave vai fazer uma curva, ela perde altitude, isso é questão física. Então, aqui mostra a perda de altitude, cerca de 10 pés aí. E a aeronave, o controlador retorna essa aeronave ao seu set point. Mesma coisa aqui para um ângulo de afagem. E na tabela 4 a gente tem novamente tempo de sobressalto, tempo de subida, tempo de pico, tempo de assentamento, por ter características de sistemas de segunda ordem. Então, para a característica de alteração de altitude, a gente fez 8 alterações, 4 de subida e 4 de descida,
tendo tempo de subida e tempo de assentamento apenas por ter características de primeira ordem. Então a gente vê aqui a ação do ângulo de afagem, do controlador sobre o ângulo de afagem, alterando o seu ângulo e modificando sua altitude. Então, esse trabalho teve uma fácil implementação, as considerações finais como uma fácil de implementação, facilidade na implementação, tendo o modelo matemático da aeronave. O sistema desenvolvido apresentou resultados satisfatórios quanto ao controle de estabilidade em situações adversas. O trabalho contribui para a facilidade de implementação de hardware para voltar à simulação. E como trabalhos futuros, sugerimos a aplicação de outras técnicas de controle como inteligência artificial e realizando as devidas análises comparativas com este trabalho. Então, agradecemos a sua atenção e encorajamos a leitura completa deste artigo na Latin American Transactions. Obrigado.